E esta é uma história de duas partes. A primeira é a minha própria história, contada da perspectiva do meu eu de 11 anos, enquanto a segunda parte é contada da perspectiva do meu falecido pai. Em setembro de 1989, logo após meu aniversário de 11 anos, meus pais colocaram todas as nossas coisas em um carro e nos mudamos de Pennsylvania, uma região conhecida pela indústria siderúrgica, para Rhode Island. A mudança foi, para dizer o mínimo, repentina, e nem eu, nem minha irmã mais velha, estávamos particularmente felizes com isso. Mas a mamãe explicou que o papai havia conseguido um emprego muito bom lá. E poderíamos usar o dinheiro extra para comprar bicicletas novas, aulas de equitação e todo esse tipo de coisa boa. Você entende a ideia. Então chegamos lá, e a casa era incrível. Era novinha em folha, mas ainda assim parecia super antiga e chique. E de acordo com meus pais, a melhor coisa era que era grátis. A casa era fornecida para qualquer pessoa que ocupasse a posição que meu pai havia recentemente adquirido, que era a de vice-diretor de uma escola privada muito chique a qual estaríamos indo. Isso não significava muito para nós, crianças, embora tenhamos sido mais do que persuadidos pela promessa de bicicletas novas. Mas o que realmente nos conquistou foram nossos novos quartos. Eles eram enormes comparados com os nossos antigos. E quando a mamãe e o papai disseram que poderíamos ajudar a mobiliá-los nós mesmos em uma pequena viagem até Newport, eu e minha irmã estávamos nas nuvens. Tínhamos passado de muito infelizes com a mudança para positivamente extasiados. Mas, conforme o tempo passava, as coisas começaram a parecer realmente estranhas. A primeira coisa que notei foi como o nosso novo lugar se comparava a todas as outras casas e edifícios ao redor do município. O lugar era nada menos que a elite da velha riqueza da Nova Inglaterra e tinha a arquitetura para combinar. A maioria das casas datava do século XVIII e algumas das casas de campo mais antigas foram construídas de volta ao século XVII. Não estávamos exatamente reclamando disso. Melhor viver em uma construção nova do que em uma casa de campo velha e desgastada, não importa quão histórica fosse, mas o contraste era algo que percebemos com o passar do tempo. A segunda coisa que notei foi a maneira como as pessoas olhavam para a nossa casa, sempre que passavam. Lembro-me de olhar pela janela do escritório do meu pai um dia, quando avistei um garoto descendo nossa rua em sua pequena BMX Redline, o exato tipo de bicicleta que eu queria. Nossa casa era uma das apenas 3 naquela rua, todas casas bem grandes e bem espaçadas. Então, quando ele diminuiu a velocidade e parou do lado de fora da nossa, encontrei-me esperando. E seus 3 filhos haviam infelizmente perdido suas vidas. Todos haviam decidido que o lugar era assombrado. Então, ao invés de apenas consertar o lugar, ele foi completamente demolido antes que uma nova casa fosse construída no seu lugar. Pelo menos, foi isso que meu amigo me contou. E caso não estivesse óbvio pela coisa toda de assombrada, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Meu pai, por outro lado, ele obteve a história completa, algo que logo passou para minha mãe. E uma vez que aqueles garotos descobriram a meia história, isso desencadeou uma espécie de crise. Nós não queríamos mais ficar lá, convencidos de que os fantasmas do antigo vice-diretor e seus 3 filhos estavam vagando pelos corredores à noite. E a mãe não ia nos manter lá se íamos acabar sem dormir e traumatizados. E foi assim que meus pais acabaram se separando por um tempo, pelo menos até que a má energia daquela casa também afetasse o pai. E acabamos conseguindo um lugar em outro lugar, longe daquela casa e de suas sombrias memórias. E assim, nos encontramos em Newport, com meu pai fazendo o trajeto diário para a escola. Demorei anos para descobrir o que realmente aconteceu naquela casa e quando soube, fiquei me perguntando como meu pai conseguia dormir lá sozinho, acreditando em fantasmas ou não. Segundo ele, a história começa com um jovem chamado Freddy, um rapaz de família abastada, mas que não estava imune aos típicos conflitos da adolescência. Ele tinha uma queda pelo heavy metal, às vezes pegava o esmalte da irmã escondido e passava a maior parte do tempo com amigos que compartilhavam seu gosto pela contracultura na cidade. Fred se destacava não só na família, mas em toda a cidade, e constantemente entrava em conflito com o então vice-diretor, que parecia ter tomado como missão pessoal corrigir o comportamento do jovem.
Esse embate continuou por um bom tempo, e o comportamento de Fred até mostrou sinais de melhora. Contudo, ele se tornou mais recluso, mudança que seus pais interpretaram como dores do crescimento emocional. Eles esperavam que essa fase rebelde passasse a tempo das inscrições para a faculdade, mas Fred e o vice-diretor nunca chegaram a ver esse dia. Uma noite, Fred foi até a casa do vice-diretor e, sob circunstâncias dramáticas e trágicas, revelou um segredo obscuro sobre os métodos disciplinares do vice-diretor, o qual ele havia gravado. Os detalhes exatos do que foi revelado permanecem desconhecidos, mas era evidente que Fred havia sofrido de maneira indescritível. Naquela noite, uma tragédia se abateu sobre a família do vice-diretor. Uma tragédia que Fred decidiu encerrar com atos que deixariam marcas profundas na comunidade e resultariam na destruição da casa. Anos mais tarde, uma nova casa foi construída no local, a casa para a qual nos mudamos, ignorantes da sua sombria história. Depois que a verdade veio à tona, nossa família enfrentou um período difícil, resultando temporariamente na separação dos meus pais, até que as tensões naquela casa afetaram meu pai de tal forma que decidimos nos mudar para Newport, com ele mantendo seu trabalho na escola. Levei anos para entender completamente esses eventos e a coragem necessária para meu pai permanecer naquela casa sozinho, enfrentando os ecos de seu passado. Essa história me ensinou sobre a complexidade da natureza humana, os desafios de enfrentar verdades difíceis e a importância do apoio e da compreensão dentro de uma comunidade. A história que se desdobra revela não apenas o peso do passado, mas também as consequências do silêncio. Na sequência dos trágicos eventos naquela casa em Rhode Island, descobriu-se que, em meio à sua fúria, Fred havia deixado a esposa do vice-diretor sobreviver. De alguma forma, ela conseguiu arrastar os corpos de seus 3 filhos para fora da casa em chamas, deixando para trás o corpo de seu marido e o do jovem Fred, para serem consumidos pelas chamas. Após relatar tudo à polícia, a esposa do vice-diretor desapareceu, deixando a cidade para tentar reconstruir sua vida longe da sombra daquela noite terrível. A comunidade, por sua vez, decidiu demolir e reconstruir a casa, tentando apagar os vestígios da tragédia, enquanto a escola evitava qualquer menção ao ocorrido, mantendo um código de silêncio que pesava sobre todos. Quando minha família chegou, descobrimos a verdade por acaso, um segredo mantido não por consideração às vítimas, mas para proteger a reputação da instituição. Meu pai, ao descobrir o passado sombrio do local e a relutância da escola em tomar medidas preventivas, decidiu que não poderíamos continuar lá, não sob tais circunstâncias. A decisão de meu pai de deixar o cargo e buscar emprego em Hartford foi impulsionada não pelo medo do passado, mas pela inação da escola diante da necessidade de mudança. Era uma questão de princípios, de reconhecer que evitar o reconhecimento de eventos passados não apenas desonra as vítimas, mas também arrisca a segurança futura. Anos mais tarde, meu pai compartilhou a história completa conosco, revelando as camadas de silêncio e negação que haviam ocultado a verdade. Fiquei surpreso que tal história nunca tivesse alcançado a atenção pública, ponderando se talvez fosse minha responsabilidade trazê-la à luz. Esta narrativa serve como um teste, um meio de explorar minha capacidade de contar a história adequadamente. E talvez este seja o começo de uma jornada para garantir que tais verdades não permaneçam escondidas, usando o meu tempo para dar voz ao que foi silenciado.